Olá, amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer a você uma palavra especial dentro da nossa sequência de estudo, falando sobre Jeremias, onde buscar coragem. Nós classificamos o profeta Jeremias, ou na sua maioria, ele é classificado como profeta chorão, o homem, o profeta que mais lamentou. Inclusive tem até um livro que ele escreveu que é Lamentações de Jeremias. Mas nós vamos ver que ele tinha motivo para lamentar, para estar trazendo à tona aquilo que lhe causava sofrimento. E o tema de hoje então é Jeremias, onde buscar coragem. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Jeremias capítulo 1, verso 7. O seu chamado para profetizar foi algo tremendo, algo lindo. Porém, como muitos fazem até hoje, ele não aceitou de imediato o compromisso de pregar a palavra ou de ser um profeta de Deus, de ser boca de Deus para o povo do Senhor. E ele então, por causa disso, ele vai justificar dizendo, olha, eu sou uma criança. E o Senhor fala, então, não diga que tu és uma criança, porque o que eu te mandar falar, você vai falar. Do mesmo modo, serve para nós também hoje, que o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas quando o Senhor chama, Ele vai nos dar condições de nós desenvolvermos o ministério. Que seja a profecia, que seja o ministério pastoral, o ministério evangelístico, de ensino, de socorro, enfim, são muitos os ministérios. E Deus não aceitará de nós desculpas. Como outros também disseram, Moisés disse que era pesado de língua, Gideão vai dizer que era o menor da casa do pai. Enfim, sempre alguém está querendo fugir da sua responsabilidade. Mas o que Deus colocou na tua mão é para você fazer. Independe da tua idade, da tua posição. Pode ser jovem, adolescente, criança, juvenil, idoso, ancião, adulto. O que Deus colocou para você fazer é você. Jeremias, capítulo 1, verso 4 a 14, depois 17 e 19. Não vou ler esses versículos, mas você depois pega lá. E o capítulo 1 de Jeremias, você vai ver como Deus tratou com esse homem. Vou ler apenas 3 versos, ou 4 versos. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e das nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. Verso 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não há, assim, meios para eu e você tentar fugir do propósito de Deus na nossa vida. 3 objetivos. Primeiro, apresentar a origem e o contexto social do ministério de Jeremias, descrever o chamado e o encorajamento de Deus a Jeremias para o cumprimento da missão. E, por último, elencar os pecados de Judá e a sua consequência de destruição. A vida do profeta. Nós falaremos sobre quem era Jeremias, o contexto social da época, também um profeta sensível à voz de Deus e o público-alvo da profecia. Vamos lá, rapidamente. Quem era Jeremias? Jeremias era natural de Anatote, uma vila localizada ao nordeste de Jerusalém, dentro do território da tribo de Benjamim. O nome do seu pai era Ilquias e muitos estudiosos o consideram como sacerdote de Anatote, o que reforça o fato de Jeremias pertencer a uma família de sacerdote. Logo, se ele pertencia a uma família, se ele era filho de sacerdote, então ele também futuramente seria um sacerdote. Só que Deus diz para ele, olha Jeremias, você não vai ser somente um sacerdote. Se você quiser exercer o seu ministério sacerdotal, você vai exercer, mas eu estou te chamando como profeta. Você vai ser alguém que vai falar em meu nome para este povo. Até porque a questão do sacerdote é diferente da do profeta. É pegar a questão do povo e levar para Deus. Mas Deus está dizendo, você vai falar o que eu te mando, o que eu falo ao teu ouvido, você vai verbalizar para essas pessoas. Então ele era de uma família
conhecida até mesmo na vila onde ele morava. Qual era o contexto social da época? O profeta Jeremias começou a exercer o seu chamado há cerca de 40 anos antes do cativeiro judaico. Ele vai profetizar sobre isso, sobre o cativeiro judaico. Esse período abrangeu os reinados de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Tem Jeoaquim e Zedequias. Um período conturbado que foi primeiramente marcado pela renovação espiritual promovida por Josias, mas que logo se dissipou em razão da falta de arrependimento sincero. Josias promoveu uma mudança, uma transformação, uma renovação espiritual extraordinária no meio do povo. Até o livro do Senhor, que estava esquecido, ou que fora guardado estava esquecido, ele vai resgatar novamente. Mas a época de Josias passou. E aqueles que vêm depois dele, infelizmente, não mantiveram a sua perfeita comunhão com Deus. Por isso, que Deus diz então que ia levantar do norte uma nação, um povo, que iria subjugar Israel e, consequentemente, também Jerusalém. Eles não acreditavam, gente, porque diziam, não, o templo é sagrado, quem vai profanar o templo? E eu me lembro que eu gravei algumas lições e dei essa aula especificamente lá na nossa igreja, quando fala que a glória de Deus foi saindo. A glória de Deus foi deixando o templo, foi saindo, até que ficou na porta. E quando ela fica na porta e ela sai em direção ao Monte o Monte das Oliveiras, então o templo ficou sem a glória de Deus. Por isso que ele foi saqueado. Porque se a glória de Deus estivesse lá, ninguém entraria, ninguém iria saquear, fazer o que fez. Mas a glória saiu por quê? Porque os homens estavam contaminados, cheios de heresias, cheios de pecado, fazendo o que entristecia o Senhor. Esse era o contexto. Era um contexto difícil, era um contexto social muito terrível. Por quê? Por causa de uma apostasia. E nesse cenário de precariedade espiritual e desorganização política que Jeremias exerceu o seu ministério. Um profeta sensível à voz de Deus. Jeremias não apenas era inconformado com o pecado da nação, como também lutou com todas as suas forças para chamá-la, a nação, ao arrependimento. Chorou, se lembra que eu falei que era o profeta chorão? Chorou, lamentou, pagou um preço, mas infelizmente, o coração da liderança, o coração dos maiorais, dos reis, até mesmo daqueles que eram para manter o seu compromisso com Deus. Há um texto bíblico que vai dizer que eles, em salas escondidas do templo, eles pintaram os tetos dessas salas para adorar a lua, estrela, adorar tudo o que há no universo que passou na mente deles, eles colocaram lá, escondido, pensando que ninguém ia ver. Mas Deus fala, eu abri um buraco na parede, oh Jesus, e vi tudo o que eles estavam fazendo. Então, por mais que Jeremias trouxesse uma palavra de arrependimento, o coração deles estavam voltados para essa idolatria. A ponto de Deus falar esse versículo que eu vou ler agora, Jeremias 7,16. Tu, pois, Deus falando de Jeremias, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Ou seja, numa palavra nossa, mais jovial, mais nossa, Jesus estava dizendo, olha, já estou por aqui. O meu copinho já encheu, já estou aborrecido com esse povo. Eu não quero saber desse povo mais. Até que eles de fato precisassem ir ao cativeiro e se arrependessem. Aí sim, aí agora Deus fala, vocês agora aprenderam a lição. Agora eu vou restaurar vocês novamente. As próprias experiências do profeta foram tão intensas que Deus usa até hoje para nos ensinar preciosas lições. Verdade. Aprendemos muito com os profetas. Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, enfim, muitos profetas que nós aprendemos. Por que aprendemos? Porque não é palavra do homem, é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e a cada dia, quando nós estamos lendo, ela se renova na nossa mente e, consequentemente, no nosso coração. Qual foi
o público-alvo da profecia. Jeremias foi chamado pelo Senhor, a sua missão era convocar Judá a um arrependimento sincero para com Deus. Só que eles não se arrependeram. Pelo contrário, bateram no profeta, prenderam o profeta, jogaram o profeta no calabouço. Só que no capítulo 33, Deus vai dizer para ele, talvez Jeremias pensou que já cheguei no ápice do meu ministério, nada mais vai acontecer. Mas Deus fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então o público-alvo era Judá, era a capital Jerusalém. Eram essas duas tribos que estavam formando esse reino sul. Era com eles que Deus queria tratar, que Deus queria que eles se arrependessem. E hoje não é diferente. Deus também quer tratar comigo e com você acerca da obra, e não vamos negligenciar se Deus nos chamar a nossa atenção. A chamada e o envio, desculpas para não atender ao chamado. Quem de nós nunca deu uma desculpa? Quem de nós nunca disse assim, Senhor, não é para mim essa obra, chama outro, tem gente mais capacitada do que eu. Aí Deus olha e fala, é você, jovem, é você, adolescente, é você, menino e menina, que eu quero usar. Aonde você estiver, eu tenho uma palavra para você entregar para alguém. Na universidade, na escola, nos cursinhos, aonde você estiver, na sua comunidade, você pode ser um porta-voz de Deus para abençoar a vida de alguém. Sempre com uma palavra viva. Jeremias ainda era muito jovem quando foi chamado para ser profeta. Prontamente o Senhor lhe disse que o havia escolhido desde o ventre da sua mãe para exercer o ministério. De imediato, demonstrou sentir-se incapaz de tão grandiosa missão, alegando-se apenas uma criança. Aí o que Deus vai dizer para ele, não digas tu, eu sou uma criança, porque onde eu te enviar você vai, e o que eu mandar você dizer, você vai falar. Que coisa maravilhosa. É assim que Jesus faz hoje. Hoje Jesus quer te usar também. Não diga, eu sou apenas um jovem, apenas um adolescente, apenas uma criança. Deus, Ele quer usar você e Ele vai te usar para a glória do nome dEle. Encorajamento e envio. Apesar das limitações humanas de Jeremias, o Senhor o encorajou a cumprir seu chamado. Afinal, a capacitação para tão grande obra viria de Deus. Deus nos chama e é Ele que nos capacita. Deus... teve uma vez que eu falei essa frase, e depois que eu falei, eu comecei a ouvir muita gente falando essa frase, não quero dizer que ela seja minha ou não, mas depois que eu falei era até um tema de uma festividade, e depois que eu falei, muita gente começou a falar e ela foi reproduzida, que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aquele que é chamado. Se você é chamado, ainda que você não seja capacitado, mas o Senhor pode te capacitar. Então, não adianta desculpa. Ele te encoraja e Ele vai te enviar para fazer a obra. Para falar para pequenos, para grandes, para poderosos, para mais ou menos. Mas Deus pode te usar. Acredite nisso. O Senhor pode te usar com força e com grande autoridade. As condições de Judá, qual era? Primeiro, idolatria e imoralidade. Um dos motivos pelas quais o Senhor prometeu enviar o cativeiro babilônico sobre o Judá foi sua decadência espiritual. Queridos, olha, a decadência financeira, a decadência por falta de dinheiro, por falta de recurso, não é tão ruim, não é tão perigosa. A perigosa, sabe qual é? E nesse contexto aqui estava acontecendo isso. Judá, Jerusalém estava com muita fartura. Por quê? Todo o reino norte mandava recurso para o sul. Todos eles mandavam recurso. Todos eles. E eles vão crescendo. Quando eles se separam, o reino norte vê que está sendo oprimido, no caso Israel, as 10 tribos, e somente 2 tribos eram beneficiadas, eles rompem. Mas quando eles romperam, o reino sul já estava rico. Então, eles não precisavam de nada. Tinha uma riqueza, tinha uma fartura, mas tinha uma opressão. Os ricos oprimiam os mais pobres.
Pegavam a terra dos mais pobres, arrendavam as terras dos mais pobres, depois não devolviam. Isso se tornou algo imoral. O texto bíblico vai dizer que ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, adoravam a outros deuses também. Sabe aquele negócio? Tem nada a ver. Eu posso ir aqui glorificar a Deus aqui nesse culto, mas eu posso ir também nesse lugar onde glorifica outros. Eu posso ir. Nós temos que ser, segundo esse pensamento, nós temos que ser politicamente corretos. Nós temos que procurar viver bem com todo mundo. Então nós temos que falar uma mesma língua. Queridos, a língua do céu é uma e a língua do mundo é outra. A língua da Bíblia é uma e a língua do mundo é outra. Não tem como. Então esta imoralidade, esse pecado, levou o povo a um declínio espiritual e alcançou tal nível que o povo já não servia a Deus nem discernia tamanhas malignidades. Ou seja, estavam totalmente cegos, sem condição de discernir entre mão direita e mão esquerda. Porque para eles estavam tudo normal. Era esse o contexto que estava o povo. É bem parecido com hoje também, não é? Está bem parecido. A mentira e o desprezo da palavra de Deus, além dos desvios religiosos e a iniquidade dos reis, a maldade, falsidade, falta de amor a Deus, eram acentuadas no comportamento de toda Judá. Já pensou? Tinha o templo, mas não adorava ao Deus do templo. Aquele Deus que manifestou quando Salomão edificou, lá em Crônicas, capítulo 7, 6, 7, por ali assim, acabou, irmão. Aquilo ali já... Aquele temor, aquela reverência já não existia mais. Desprezaram a Deus. E quando o homem, o jovem, o adolescente, o juvenil, a criança despreza a Deus, que tristeza. Que tristeza essa pessoa vai adquirir para a sua vida. Em nossos dias, muitas vezes nos deparamos com a mesma postura por parte de alguns ouvintes da palavra. São pessoas que escutam com atenção a pregação, mas agem com desprezo e falta de temor a Deus. Ou seja, não colocam em prática aquilo que aprenderam. Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque toda semente que o homem lançar na terra, ele vai colher o seu fruto. Quer seja bom, quer seja mal. Uma convocação ao arrependimento. A mensagem profética de Jeremias tratava-se também de uma convocação ao arrependimento. Embora inicialmente a palavra do profeta fosse de condenação sobre as maldades praticadas pelo povo de Judá, bem como por seus vizinhos, a mensagem final era de restauração. Tanto que quando eles estão lá no cativeiro, Daniel vai ser despertado. Ele vai entender isso. Ele vai entender que o tempo do cativeiro estava terminando. 70 anos do cativeiro estava terminando. Palavra do profeta, e a palavra se cumpriu. O interessante é que tem um verso que diz assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 11 do capítulo 1. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, queridos, o Deus que prometeu, deixa eu só tirar aqui, era o Deus que ia cumprir a promessa na vida do seu povo. Concluindo, aprendemos nesta lição que a coragem para exercer o ministério profético não vinha da capacidade de Jeremias. Se Deus olhasse para a sua condição humana, jamais o separaria para tão grandiosa e difícil missão. Entretanto, é justamente por meio das fraquezas de seus servos que o Senhor se revela forte. Que nós também possamos, pela graça de Deus, ser aperfeiçoados em nossas fraquezas, atuando na sua obra. Enquanto você pensa estar fraco, você está forte. E quando você se julga muito forte, você está caminhando para um fracasso generalizado. Que a tua força, que a minha força seja o Senhor. Semana que vem eu te espero para juntos nós falarmos um pouquinho sobre Ezequiel, um jovem que teve visões extraordinárias. E vai ser uma bênção estar com você. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Se você ainda
não conhece o nosso canal, eu tenho várias playlists para jovens, adolescentes, juvenil e para os nossos irmãos. Você com certeza, por uma dessas, você vai ser grandemente abençoado. Venha comigo, venha fazer parte desse canal que está em crescimento para a honra e a glória do Senhor Jesus. Um forte abraço.